Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Atlético não faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, isso é algo sabido, mas um ponto em que eu vejo sendo muito recorrente nas entrevistas do técnico Jair Ventura, em alguns momentos citações do presidente Adson Batista e também de outras pessoas, é a quantidade de finalizações. Né? A cada jogo que termina, cita-se quantas vezes o Atlético finalizou contra a baliza adversária. E eu optei por fazer um levantamento a respeito dessas finalizações e também sobre a qualidade delas. E é isso que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo, logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade. Venha fazer parte desse projeto completamente dedicado ao futebol goiano. Deixe o seu like, que é a maneira de valorizar o nosso trabalho, e fique completamente à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda. Este vídeo tem oferecimento da WR Softwares. A WR Softwares é uma empresa goiana especializada em softwares para gestão de supermercados, bares, restaurantes, oficinas mecânicas e funilarias, e também na emissão de nota fiscal eletrônica. 994766373 é o telefone, é o WhatsApp para você fazer o seu orçamento, para você pegar mais informações com a WR Softwares. Bem, é muito recorrente, né, o Jair Ventura nas suas coletivas pós-jogo citar o número de finalizações do Atlético. Depois, muitas das vezes, isso também é repercutido pela imprensa, em alguns momentos endossado pelo presidente Adson Batista. Mas eu optei por me debruçar sobre esses números para trazer para vocês um pouco mais de profundidade. Né? Porque às vezes você olha lá o número, a equipe finalizou 20 vezes, 15 vezes, 25 vezes, e isso quase sempre é citado pelas comissões técnicas quando o número é alto, né? Quando é baixo não é tão comum. E eu preparei aqui alguns dados para a gente observar. Vamos ver inicialmente quantas vezes o Atlético finaliza no gol até agora nesses jogos do Campeonato Brasileiro e qual foi a qualidade destas finalizações. Né? Até porque esse é um aspecto importante. Né? Não basta finalizar, a gente precisa ver a qualidade dessa finalização. Esse é o ponto que eu quero ressaltar e destacar aqui com vocês. Vamos aqui pôr na tela a primeira imagem. Aí está. O Atlético até agora na Série A em 7 jogos, tá bem? Nós estamos falando aqui de um universo de 7 jogos. 83 finalizações. 58 delas foram erradas. 25% delas foram na direção do gol. E 4 terminaram em gol. Então o Atlético tem 83 finalizações, com 58 erradas e 25 corretas e marcou 4 gols. Então, para você observar, torcedor, 83 para 4 gols. Né? Esse é o número, vamos dizer assim, que mais chama a atenção neste levantamento. Ou seja, o Atlético precisa de 20,5 finalizações para fazer um gol. 83, 4 gols. Então, o Atlético precisa finalizar mais de 20 vezes no gol, 20,75 para um gol. É um número muito grande, né? É uma necessidade muito grande de finalizações para você fazer um gol. E se a gente pegar ao contrário, por exemplo, os adversários do Atlético até agora, nestes 7 jogos, o Atlético que tomou 9 gols, né, nesse brasileiro até o momento, eles precisaram de 11,33 finalizações para fazer um gol no Atlético. Então o Atlético, a cada 20 chutes que ele finaliza no gol adversário, ele faz um gol. Já os adversários precisam apenas de 11 finalizações contra o gol do Atlético para que o Atlético sofra um gol. É um número quase metade do valor.
né? Ou seja, o ataque do Atlético, ele tem muito volume, mas não tem números. Já a defesa, quando é agredida, mesmo sem os grandes números, ela acaba cedendo, né? É uma distância muito grande, aí de quase 50% no aproveitamento. O Atlético, que tem a segunda pior média de finalizações corretas, por exemplo. A cada jogo, o Atlético tem apenas 3,57 finalizações na direção do gol. Outro aspecto é em números absolutos também, assim como na média de gols feitas, o Atlético tem o segundo pior ataque da competição, né? São 4 gols até agora em 7 jogos e a segunda pior média de gols em jogos também, que é apenas de 0,57 por jogo. Então, apresentei aí os dados, né? São números totais expressivos, mais números quando a gente qualifica o número, quando a gente vai observar a qualidade dessas finalizações, a gente observou que caiu bastante. De 83, apenas 25 corretas e apenas 4 terminaram em gols. Então são números muito ruins. Agora vamos aqui a uma pequena análise. Estes números ruins, eles são obras do acaso? Eles são obras do azar, da má fase? Ou é possível reverter isso com treino? É possível reverter isso apenas com outros nomes? São todas perguntas que podem pairar aí sobre estes números que eu apresentei agora a respeito do ataque do Atlético. Eu vejo da seguinte forma. Até quero mostrar uma outra tabela aqui para vocês, que são os jogadores que mais finalizaram no gol pelo Atlético, até para eu endossar aqui a qualidade. O Emiliano é o cara que mais finalizou, olha só, 13 finalizações, mas ele tem só 4 na direção do gol e não tem gol, né? Então, um jogador que finaliza muito, a gente viu isso contra o Juventude, mas não tem qualidade na finalização. O Shailon finalizou 11 vezes no gol, apenas 3 corretas. Também é um jogador que não consegue ter qualidade na finalização. Observe o Luiz Fernando, a diferença: 6 finalizações, 3 corretas, 3 erradas. Ele finaliza menos do que o Emiliano e menos do que o Shailon, mas o índice de aproveitamento é bem melhor. O Guilherme Romão é outro jogador que finaliza muito mais, falta qualidade, 9 finalizações, só 2 na direção do gol, e o Wagner Love é o contrário disso. No Brasileiro, até agora, ele finalizou só 2 vezes no gol, 2 vezes no gol, e acabou as 2 sendo corretas, as 2 na direção do gol, inclusive fez um gol, né, contra o Vitória da Bahia. Então, é um jogador que finaliza muito pouco em comparação a outros. Por exemplo, o Emiliano finalizou 13 vezes, o Love finalizou apenas 2, só que o Love tem um aproveitamento muito melhor. E o Baralhas, um outro exemplo de jogador que finaliza demais, mas sem qualidade. 11 finalizações nos jogos, apenas 2 corretas e 9 erradas. Então, o Atlético é um time que gera volume de finalização. Ele tem volume, mas não tem qualidade. É um time que finaliza muito, mas finaliza sem qualidade. Em alguns momentos erra por muito, em momentos decisivos às vezes para no goleiro, para na trave, não consegue ter aquela finalização diferenciada na hora H, né? Então, esse é um aspecto perigoso para a equipe rubro-negra. O Atlético precisa evoluir nesse quesito. Aí fica a indagação: esses jogadores conseguem evoluir? Eu penso que conseguem um pouco. Não conseguem mudar tanto estes números, né, este aproveitamento. É difícil você mudar tanto assim no seu aproveitamento, mas é possível evoluir um pouco mais, penso eu, mesmo com este mesmo elenco que aí está. Mas as principais revoluções que o Atlético pode passar nesse sentido, para mim, elas estão relacionadas à tabela, à janela de transferências que se abre a partir do dia do início de julho, né? Então, o Atlético ele vai ter que qualificar esse setor melhor. A principal razão para esse desempenho ruim até agora do Atlético nas suas finalizações são os finalizadores. Eles não conseguem dar qualidade à finalização. Sem qualidade, os gols, sem dúvida, caem bastante. Então, quando se ouvir muito falar em números, 20 finalizações, 25, 18, 30,
é preciso a gente observar a qualidade dessas finalizações. Então, o Atlético é um time que finaliza em alguns jogos muito, mas as finalizações são de uma qualidade muito ruim, como eu citei para vocês, menos de 5% das finalizações do Atlético terminam em gol. É menos de 5%. O Atlético finalizou 83 vezes no campeonato e marcou apenas 4 gols. Então são finalizações que geram volume, mas não geram resultados. Você, torcedor, pode comentar a respeito disso, fique à vontade. Você traria reforços para esse setor ofensivo do Atlético? Você tentaria corrigir este problema de finalizações com treinos? O que é que você faria nessa situação? Deixa aí a sua opinião, que ela é muito importante para a gente. Meu muito obrigado a todos vocês. Se você ainda não deixou o like, te convido outra vez a deixar e fique à vontade para fazer o seu comentário. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.